Aqui estamos na revisão do workshop número 5 do curso CAD WaterGEMS Fundamentos, referente à ferramenta Model Builder para importação de dados externos para a construção de modelos hidráulicos. Então este exercício começa a partir de um modelo hidráulico novo, vazio. Neste exercício será feita a conexão com arquivos no formato shapefile, através do Model Builder, por onde a gente pode fazer a conexão com uma base de dados externa do modelo, e essa base que pode ser mantida para posteriores atualizações conforme os shapes forem sendo atualizados também. Então aqui, rodando aqui o Model Builder, que pode ser aberto tanto pelo menu ferramentas quanto também pelo menu início, gerando aqui uma nova rodada do assistente do Model Builder, onde primeiro a gente escolhe o formato de arquivo que a gente vai importar, no caso Shapefiles. Dentro da pasta do curso, especificamente para do exercício do Model Builder, temos uma pasta chamada Model Builder Dataset, dentro de Início, Model Builder. Lá encontraremos 3 shapes referentes a 3 camadas. Cada camada possui um tipo de geometria, e aqui no caso temos um tipo de estrutura em cada shape. Temos uma camada com os nós, que são de geometria de ponto, assim como de reservatórios apoiados, que também são shapes pontuais. E temos um shape de camada linear, de linhas e polilinhas, no qual temos os nossos tubos. Através da caixinha mostrar visualização, podemos enxergar o conteúdo de cada shape, para nos familiarizarmos principalmente com os nomes dos atributos e com que tipo de informação que temos dentro do arquivo, no caso. E a seguir é configurado as unidades do shape, sempre garantindo que caso o seu shape, por exemplo, aquele shape de tubo, se olhando os outros 2 shapes de nó não tiver na extremidade do tubo um elemento, que o software ponha uma junção, um nó novo. Caso você deixar desligado essa opção e não tiver nenhum outro elemento pontual numa das extremidades do tubo, este tubo não será trazido. E aqui embaixo seria a conectividade entre elementos pontuais e lineares, como é que vai ser a tolerância de conectividade. Então aqui é importante deixar um valor de tolerância não muito grande, para evitar a conexão de elementos indesejados. Então aqui neste exercício é indicado usar 20 centímetros. Na próxima tela temos a configuração de como que esta conexão entre o Model Builder NotarGems e o seu arquivo fonte se comporta em situações de adição, remoção e atualização de elementos existentes. Então aqui inicialmente está desligada a opção de remoção, que numa situação de atualização de um modelo existente, que não é esse caso do exercício. Esse exercício a gente está criando do zero. Então, se pensar, se esse mesmo shape fosse atualizado e já tivéssemos o modelo criado e tivéssemos rodando o Model Builder para atualizar, se um tubo tiver sido excluído do shape em comparação ao modelo, se você desejar que este tubo também seja excluído do modelo, ative esta caixinha. Na próxima tela, você configura se você quer que as edições do Model Builder sejam feitas no cenário atual, no cenário ativo, ou se você quiser criar um cenário filho. A opção do cenário filho é interessante quando a gente está atualizando o modelo, caso você queira preservar a situação anterior do modelo intacta. Embaixo a gente pode mapear os elementos entre a origem, no caso o shape, e o modelo, através de um campo-chave, de um atributo que tem a identificação dos elementos, e também dá para mapear através da leitura das coordenadas espaciais. Tá? Essa segunda opção é interessante quando a sua base de dados não tem
um campo, um atributo com os nomes dos elementos. E quando se usa o campo-chave, tem a opção de usar uma opção chamada GIS ID, que é muito interessante quando você vai fazer a modelagem. E se você quiser, por exemplo, se num caso, na hora de você estiver modelando, precisar fazer uma quebra num tubo, um split, uma divisão para inserir uma válvula, onde você insere uma válvula, uma bomba ou nó e você faz a quebra de um tubo em dois, para esses dois elementos continuarem conectados com o ID do giz. Aí se o tubo, que no giz ainda vai ser pensado como um elemento, se ele for alterado, ele alteraria os dois elementos que foram criados no modelo hidráulico. Então essa opção GIS e D é bastante interessante nesse caso. Na próxima tela, a gente vai fazer um mapeamento entre cada camada do giz, cada shape, com o respectivo tipo de estrutura Notre James. Então a camada de junção, no tipo de tabela você escolhe qual que é o tipo de estrutura nodal do Water James, que vai comportar esses elementos dessa camada, no caso a junção. No campo-chave, você escolhe o atributo que tem o nome do ativo do elemento do nó. O campo XY ele é usado quando você está importando, por exemplo, tabela que não tem desenho. Então, por exemplo, o shape ele já tem a informação do desenho para determinar a posição de cada elemento. Então, a opção XY ela está travada, não dá para trocar. Essa opção ela é editável quando você está importando, por exemplo, uma tabela Excel. Para você desenhar os nós, as válvulas, desde um arquivo Excel, você precisa ter as coordenadas de cada ponto. Então aqui essa opção seria usada para isso. E aqui embaixo a gente vai mapear os atributos relevantes para a modelagem que sobraram. Então aqui no caso a gente sempre encontra todas as colunas do shape. Aí no caso a gente consegue, por exemplo, também consumir o atributo cota. Então o atributo cota do shape vamos conectar através da janela de propriedades com o campo que guarda esse tipo de informação no nó, que é o campo elevação. E no caso é importante saber na sua fonte em que unidade que está salvo o dado de elevação, no caso é metro. Repetindo o processo agora para os outros dois shapes, então o RAP, que é de reservatório apoiado, o tipo de tabela, no caso aqui é o elemento tanque, campo-chave D, e podemos aqui mapear com os outros atributos relevantes. Então aqui para o tanque nós temos a elevação da base, aí a propriedade vai ser elevação da base. Aqui a gente viu anteriormente na visualização dos atributos, no qual podem ser revistas aqui na aba visualização, que nós temos o campo ID, que tem um número, e também temos um campo com nome. Né? Então aqui no caso, se você quer usar esse campo aqui como de uma forma de você ver também o nome da estrutura, então às vezes é comum você ter o ID de um elemento e também um nome classificatório, um nome como um alias ou um nome à parte. Então, se você quiser, por exemplo, jogar em outro atributo, como o campo notas, também é interessante. Aí você consegue ver o ID, e aí em outro campo também tem o nome da estrutura, o bairro, etc. E a dimensão aqui, no caso, é o diâmetro interno da estrutura, um tanque circular, no caso metros. Aí para os tubos, veja que o WaterJet ele já identifica se o shape, qual é a geometria que está no shape, então ele já escolhe aqui no tipo de tabela as estruturas lineares possíveis dentro do modelo. No caso, a gente só pode ter estrutura linear um tubo ou ramal. Então, no caso aqui é a rede, então é tubo, campo-chave. Campo-chave é o ID. Quando estamos trabalhando de novo com arquivos não vetoriais, como um arquivo Excel, para o desenho de linha de tubo, é importante você ter para cada tubo
uma coluna com o nome da estrutura nodal de início e uma outra coluna com o nome da estrutura nodal de fim, que é o nome do nó de início e de fim. Então aqui embaixo vamos mapear o Hazen-Williams, que é o coeficiente. Também temos aqui o material e o diâmetro. Neste caso, por exemplo, veio aqui em milímetros, mas não custa nada vir na aba visualização, dar uma olhada na coluna do diâmetro e ver mais ou menos a ordem de grandeza do valor. Então, pelo número, está na cara que é milímetro. Este shape, ele tem a coluna que tem o nome da estrutura do nó de início e de fim, que é o Start Node e o Stop Node. Seria obrigatório o uso desses dois atributos aqui no campo início e final. Aqui no Shape, anteriormente a gente tinha um campo lá no início, que era a tolerância espacial, que a gente botou em 20 centímetros. Então a gente vai deixar aqui vazio e a gente vai usar a tolerância de 20 centímetros. E caso não for o bastante, o software vai avisar que não foi possível encontrar um nó para cada tubo e ele vai criar um nó automaticamente. Avançando para frente aqui, na próxima tela é a tela dos snapshots, que é uma ferramenta para controle de alteração em etapas de atualização do modelo. Podemos avançar até o final para concluir o processo. Uma vez terminado o processo, aparecerá a janela resumo de cálculo com o total dos elementos criados. Então aqui no caso foram 500 junções, 2 tanques e 600 mais ou menos tubos. Fechando as duas telas e sincronizando, teremos o modelo aqui na tela, clicando no zoom estendido. Depois que é feito isso, pode-se fazer uma análise dos dados. Então, por exemplo, você pode abrir a Flex Table de tubo, ver lá que veio as informações de diâmetro, Hazen-Williams, material, o ID dos elementos, ver as informações também das junções. No caso, viemos aqui as cotas. Se a gente vê, podemos verificar também que há elementos sem cota. Também temos aqui a Flex Table dos tanques. Temos 2 tanques. Tem aqui o ID. Se adicionarmos aqui na Flex Table a coluna notas, teremos aqui aqueles nomes à parte. Na sequência do exercício, são entradas as informações faltantes do tanque, também do consumo. Então é feito a entrada dos dados faltantes do tanque, que é as elevações mínima, inicial e máxima. E também é inserido demanda para todos os elementos no valor de 0,13 litros por segundo, facilmente feito com a opção Global Edit. Feito isso, temos aqui as informações faltantes para os tanques. Falta colocar as informações faltante de cota para os nós. Então podemos criar, por exemplo, um filtro de visualização através das queries, criando um filtro novo no modelo hidráulico para encontrar as junções com elevação igual a zero.
Se rodarmos esta consulta, poderemos ver iluminados os elementos sem cota. E com eles iluminados, podemos editá-los através da edição do grupo para abrir a tabela de junção. Aí facilmente temos aqui à vista as flex tables para inserir as cotas faltantes de acordo com a informação proveniente da apostila. Feito isso, podemos também já efetuar a validação do modelo, para ver se não falta nenhuma informação que possibilite o cálculo. E executando aqui rapidamente uma análise, usando as opções padrão de opção de cálculo, que é o cálculo em estado estável, sem variar o tempo. Temos aqui o sistema, podemos analisar os resultados através de codificação por cor, de pressão nas junções. Temos aqui o intervalo em quilopascal, colocar uns 10 passos de cores. E podemos ver aqui através da visualização das cores, colocando aqui um estilo de giz para as junções. Temos aqui a visualização da pressão por cor, de pressão, de acordo aqui com esta legenda. Quando trazemos informações do GIS, é importante fazer uma análise topológica de conectividade. Aqui dentro do WaterGens tem uma ferramenta muito boa para isso, que é o navegador de rede, aqui no menu visualização. Podemos ver se temos redes que se cruzam ou nós que estão muito próximos de um tubo que poderiam ser candidatos à divisão. Então aqui tem no navegador de rede uma opção para verificar candidatos à divisão de tubos. Então, por exemplo, se a gente pesquisar com uma tolerância de 1 metro, temos um elemento, né, no caso o nó 533. Se a gente der um zoom, se trata de um nó onde ele está em cima de um tubo, no caso o 1174, numa precisão de 20, mas se a gente aproximar, dá para ver que o nó não está exatamente em cima do tubo. Então aqui é o caso da gente verificar se era para ter um cruzamento ou se a rede passa por cima mesmo, uma da outra. Se precisar fazer a quebra, pode-se fazer a seleção deste nó, vai ter a opção dividir, onde ele vai dividir este tubo em dois, criando o tubo 1174 em 2. Como a gente usou a opção GIS e D, se a gente clicar aqui neste tubo da direita, o nome ele criou aqui ao lado do 1174, entre parênteses, o 2 e o 1 no outro tubo, mas aqui embaixo tem a opção GIS e D. Aí aqui o GIS e D mostra qual que é o link com o GIS. Então aqui, ao clicarmos nos 3 pontinhos, temos lá. Este tubo está linkado com este ID do GIS. A mesma coisa para o outro tubo que foi separado. Também temos o mesmo ID. Então, esses dois elementos estão linkados a um único elemento lá do GIS. Então, esta é uma ferramenta bastante interessante. O GIS-ID para mantermos uma conexão, uma conectividade entre o modelo e o GIS após essas situações que é preciso fazer a edição do modelo.